E aí, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, porque eu trago aqui quase todos os dias conteúdo de valor do mundo dos leilões. E hoje eu vou trazer algo aqui que você vai cravar aí, anotar e nunca mais vai esquecer. São 3 erros que você não pode cometer ao arrematar seu imóvel de leilão da Caixa. Porque eu já cometi pelo menos uns 2 erros desse aqui e quase me dei mal. Em um, eu vou dizer assim que eu me dei mal, porque já tem mais de 1 ano e meio que eu comprei a casa e até hoje eu não tomei posse da casa, e outra, até hoje eu não consegui vender a casa. Então fica ligado que o conteúdo de valor de quem vive isso aqui na prática. Vamos lá? Sem enrolação, vamos para o assunto. São 3 erros. Qual é o primeiro erro que você não pode cometer ao comprar seu imóvel de leilão? É o primeiro erro mais crucial que as pessoas mais cometem: não analisar a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é o RG do imóvel, a certidão de nascimento do imóvel, com a diferença que tudo que acontece lá, qualquer mudança de endereço, qualquer aberração de dívida, qualquer indisponibilidade, qualquer penhora, tudo vai naquela matrícula. Então, você observar a matrícula é o principal acerto. Você não observar a matrícula é o principal erro. Então é obrigação, é checklist. Eu vou deixar aqui um checklist de leilão para você baixar, daquilo que você precisa olhar para arrematar seu imóvel. Então, prestar atenção na matrícula é crucial. Eu trouxe uma matrícula aqui de exemplo, que eu quero que você venha comigo aqui na tela do computador e entenda quão é importante você observar a matrícula, analisar a matrícula, para você não cometer erro do leilão. E erro de leilão significa perder dinheiro. Então, nesse mundo aqui, não tem perdão. Acertou, vai ter lucro. Errou, é prejuízo, tá? Então, o dinheiro fica parado, demora de vender, ou então vende perdendo dinheiro mesmo. Então, leilão é maravilhoso, mas é um jogo que você precisa saber jogar, senão perde realmente dinheiro. Então, o primeiro erro é a matrícula. Eu trouxe uma matrícula aqui, venha comigo aqui no computador, que você vai entender como é importante você analisar. Ó, essa matrícula aqui é de um apartamento, né, um edifício Mississippi, Bloco C, condomínio Mirante do Vale, localizado na rua Lagoinhas, 489, no subsídio de Brotas, zona urbana desta capital, né? Pronto, é em Salvador, Bahia. O que é que eu vou mostrar a vocês aqui? Aqui é a matrícula. Aqui, ó, quando foi que foi inaugurado esse imóvel, a identificação desse imóvel em 1993. É um imóvel antigo, né, que valorizou já o que tinha que valorizar. Hoje está com grande desconto. Só que você vê um grande desconto, aí você já vai para cima. Inclusive esse imóvel aqui, é esse aqui, ó. Ele tá com opção, ó, que imóvel, em um lugar bom em Salvador, um lugar boêmio ali, próximo da praia, da orla. É um edifício bem valorizado lá. Você vê aqui, ó, tá com, de 872 a avaliação dele está por 555, quase 300 mil de desconto. Ele aceita financiamento. Aí você olha aqui, poxa, que maravilha, aceita financiamento com 5% de entrada. Você aqui daria aqui, você dando esse lance aqui, você daria 555 mil, 5%, você daria 25 mil, 26 mil alguma coisa de entrada para comprar um imóvel de 872 mil de avaliação, ou até mais, né? Eu não fiz avaliação profunda desse imóvel. Eu sei que o valor é dentro disso aí mesmo, dentro dessa realidade, né? Um imóvel grande, né? 175 metros quadrados, um imóvel perfeito, perfeito. Você dá uma olhada, você já quer comprar. Outra coisa, não tem concorrência mais, já está na compra direta. O que significa isso? Não tem leiloeiro, não tem concorrência, é só clicar aqui, ó, e o imóvel é seu. E por que ninguém clicou até agora? Algum problema tem, né? Não é que porque o imóvel está assim que não presta. Tem muito imóvel bom, se você souber procurar, garimpar, você vai achar muito imóvel bom na compra direta. Esse aqui não está bom. Por quê? Né? A princípio, né? Eu abri a matrícula dele, tem a identificação do imóvel. Aqui a venda, ó, esse imóvel foi vendido em 2011 pelo valor de 345 mil. Foi 145 mil de recursos próprios e 200 mil mediante financiamento. Então, ele foi vendido há 15 anos atrás, certo? Por 345 mil. Então, a valorização que tem hoje, e lá valorizou bastante, ele está nesse valor de 800 mil. Ok? Pronto. A Caixa consolidou o imóvel, né? Só que tem aqui, ó, uma penhora
existe uma penhora, né, no nome da ex-mutuária, que está caindo sobre o imóvel. Então você tem que analisar isso na matrícula. Tudo fica na matrícula, né? Tem outra aqui, outra averbação, ó, de indisponibilidade de bens, né? Então existe uma análise jurídica que você tem que fazer nesse imóvel aqui para ver se ele realmente vale a pena ou não, né? Então analisar a matrícula do imóvel é muito importante. O que é que tem mais de importante na matrícula do imóvel? Né? O nome da ex-mutuária, do ex-dono do imóvel, e tem o CPF dela aqui, ó. Esse CPF da ex-mutuária, esse CPF aqui dela, deixa eu aqui para vocês entenderem. Pronto. Esse CPF aqui, como é que fecha esse negócio? Pronto. Esse CPF dela aqui, que eu manchei aqui, você consegue pesquisar, ver se tem algum processo contra ela. Por exemplo, se o condomínio moveu um processo contra essa pessoa, você já vai entender que existe uma dívida de condomínio relativamente grande. Então você já compra sabendo, ou deixa de comprar porque soube, né? Então, o mais importante do leilão, além de comprar, é deixar de comprar quando você descobre algo que impede o seu lucro daquele leilão. Então, você analisar a matrícula é importante por isso. Então, é uma das coisas que você vai analisar, o CPF da ex-mutuária. Você vai colocar no site de busca, que eu vou disponibilizar para vocês aqui também, onde você consegue verificar se existe algum processo do condomínio contra essa pessoa, né? E se existe algum processo dessa pessoa contra a Caixa, porque se existe um processo dela contra a Caixa, reivindicando, né, que esse imóvel foi para leilão, você já vai ver que se trata de uma pessoa que está ali combativa, ela não vai sair do imóvel tranquila, entendeu? Então, e essa informação é importante. Por quê? Se a pessoa vai brigar na justiça para não sair do imóvel e você percebe que o imóvel já tem penhora, já tem disponibilidade e que a margem do lucro desse imóvel não é tão favorável assim, não vale a pena entrar. Vai ser dor de cabeça, entendeu? Então assim, quando o imóvel, você tem um imóvel de 500 mil que está indo por 100 mil, mas tem condomínio, tem a pessoa que está botando a Caixa na justiça, mas você tem uma margem expressiva, quando você tem essa margem expressiva aqui, vale a pena comprar esse imóvel, porque você tem margem para negociar, margem para desocupar, margem para gastar com advogado para fazer emissão de posse, você tem margem para trabalhar esse imóvel. Agora, quando é um imóvel que já está com a margem apertada e você observa várias coisas que vão prejudicar, né, a sua operação, é imóvel para você sair fora. E como é que você vai saber isso? Analisando a matrícula. Então, um dos 3 erros que você não pode cometer é comprar um imóvel sem analisar a matrícula. E outra coisa, a matrícula atualizada. Essa matrícula aqui, ó, deixa eu ver se temos aqui a data dela. Deixa eu ver aqui a data. Geralmente fica aqui no final. Ó, 18 de agosto de 2025, já está desatualizado. Né? Nós estamos em janeiro de 2026, você precisa pagar uma matrícula atualizada para você analisar. Não adianta analisar a matrícula antiga, porque pode ter acontecido outra coisa nesse imóvel e que você não vai ficar ciente, e a avaliação que você está fazendo, a análise que você está fazendo, não vai adiantar de nada, ok? Então esse é um dos principais erros, dos 3 que eu separei aqui. Existem outros, mas nesse vídeo aqui eu separei os principais. Análise de matrícula. Qual é o outro erro que as pessoas cometem na hora de comprar o imóvel de leilão? Qual é o outro erro? Que eu já cometi também, graças a Deus, apesar de não ter feito essa análise que eu vou te dizer que você tem que fazer, nesse caso deu certo, nessa casa deu certo. Que é você analisar os outros custos, que não é só você achou um imóvel aqui, ó, de 555 mil, não significa que o imóvel você só vai dar os 555 mil e aí ok, o imóvel já é seu, você não tem mais gasto nenhum, agora é só vender, não. Existem outros custos que você precisa entender que também vem em cima desse imóvel e que vai modificar seu resultado. E aí sim você vai entender se o resultado é bom ou não. Eu separei aqui para vocês uma análise aqui de um imóvel, né, considerando, vem aqui para a tela do computador novamente, considerando aqui o valor da arrematação de 200 mil reais. Então, 200 mil reais no imóvel e o valor de venda desse imóvel, 300 mil. Né? Aí você, para vender rápido, você vende por 280, ou seja, 80 mil de lucro bruto. Aí só que você, quando compra imóvel, existem alguns custos que você precisa entender que estão lá. Porque as pessoas vendem custo de leilão, falam, não, você só vai dar 5% de entrada, você só compra por esse valor e é maravilha, é só lucro. Não é isso. Tem lucro, é fantástico,
né, esse mundo de investimento, mundo dos leilões de imóveis, porém, a realidade, você tem que encarar a realidade, trabalhar dentro das 4 linhas, né, como diz o antigo presidente aí, dentro das 4 linhas daquilo que é a realidade do negócio. Não adianta você florear, dizer que é mil maravilhas, porque é maravilhoso, mas existe uma realidade, tem operação que não vale a pena entrar. Então aqui, eu dei um exemplo de uma operação assim, real, né, valor de arrematação 200 mil, vamos lá. Quais são os seus custos? ITBI, 3%, geralmente na cidade. Tem um lugar que tem mais, mas a média é essa, 3%. 6 mil reais. Reforma. Você vai comprar uma casa, você precisa reformar. Né? Às vezes o piso está quebrado, às vezes o cara quebra uma porta, um vaso sanitário, né? Uma pintura. Enfim, você tem que dar um trato na casa, porque isso aumenta a liquidez na hora da venda. Eu botei aqui uma reforma, 15 mil reais, numa casa de 200. Desocupação, se a pessoa não quiser sair e estiver lá na casa, tem que entrar com emissão de imposto. No mínimo, você vai gastar 5 mil reais de desocupação. Às vezes a pessoa vai até sair de boa, mas ela quer um carro de mudança, ela quer 2 meses de aluguel para ela sair. Enfim, esse custo você tem que colocar aqui. Condomínio atrasado, botei aqui que é o que acontece no mercado, 10 mil reais de condomínio atrasado. Ou seja, custo total do projeto, 236 mil. A casa que era 200, já pulou para 236 mil de desembolso daquilo que você vai ter que colocar, considerando uma casa à vista. Pronto, a casa vale 300, mas você vai dar um desconto para vender rápido, porque o negócio aqui é girar, né? Preço de venda, 280 mil. Corretagem, 14 mil, 5%, tem lugar que é 6%. Receita líquida, 266 mil, é isso que você vai ganhar. Lucro líquido, 30 mil reais. Qual é o retorno sobre o seu investimento? Seu investimento, lembrando que foi 236 mil. Qual vai ser o seu retorno sobre o investimento? 12,7%. Ou seja, uma operação terrível. Não vale a pena. Porque no leilão você precisa buscar pelo menos 30% de retorno. Porque 12,7%, se você demorar um ano para vender, você já perdeu para a Selic, que está 15%. Então, e seria mais vantagem você pegar esse 206 e colocar no investimento. Então, você não compra imóvel de leilão para ganhar o mesmo que a Selic, você compra para poder multiplicar o patrimônio. Então, 12,7% é muito abaixo, né, em relação a esse mundo do leilão. Você tem que buscar no mínimo 30% de retorno sobre o seu investimento. Ok? Então é o segundo passo, é o segundo erro que você não pode cometer. Comprar um imóvel e não considerar, não calcular os custos desse imóvel, né? Então você precisa calcular os custos que está atrelado a esse imóvel, ok? Vou deixar uma calculadora aqui para vocês também, para vocês baixarem, né? Todo imóvel que você for comprar, você colocar os custos o valor da arrematação, você preencher ali os custos de reforma, né? E aí você vai ter o resultado no final, qual vai ser o ROI desse imóvel. Então, nesse caso aqui, não valeu a pena. E o terceiro e último erro que você não pode cometer, esse eu não vou nem mostrar na tela do computador, e vou falar diretamente olhando para você, que eu cometi, né? Você comprar um imóvel e não saber antes se esse imóvel está ocupado. Hoje mesmo, eu fui de carro no imóvel que nós vamos arrematar, inclusive já foi na venda direta da Caixa, já imprimimos o boleto, e antes de pagar o boleto, a gente vai lá, eu fui lá, né, para ver se a casa estava ocupada, e está ocupada. A casa está ocupada significa que eu não devo arrematar? É isso aí. Não, depende. O que é que depende? Por exemplo, você vai comprar uma casa que nem essa mesmo, é 80 mil, valor de venda 170 mil. Uma reforma de uns 10 mil, né? A gente tem uma margem ainda acima de 30%, depois de tudo, eu já calculei. Se está, depois de tudo, desocupação, depois de tempo de venda, está dando uma margem de 30%, vale a pena. Agora, você tem um imóvel de 100 mil que está por 150, quando você vai pagar os custos e tem desocupação, tempo para a pessoa sair, vai dar menos de 30%, não vale. Porque existe o custo de desocupação, né? Mês passado eu comprei um apartamento de 77 mil que estava desocupado. O valor de venda dele é 135, 140. Se tivesse ocupado, já ia ficar embaraçado, porque é muito perto, né? A margem é apertada. Quando você bota desocupação, a desocupação acaba com sua margem. Então, imóvel ocupado, você precisa de uma margem maior, porque aí você tem custo de desocupação, você tem um tempo de desocupação que pode demorar. Tem um imóvel que eu comprei tem um ano, mas isso aí não é padrão, isso aí não é regra. Isso foi uma coisa que aconteceu, que não é para acontecer por vários fatores. Eu demorei de entrar com a ação de emissão de posse. Quando eu entrei, o juiz
pedi um comprovante que eu era o dono do imóvel, eu mandei o registro do imóvel, o juiz pediu a escritura do imóvel, ou seja, o registro é o mais importante, é o que mais prova que eu sou dono do imóvel. Aí ele pediu a escritura, aí voltou, o advogado mandou de novo, enfim, aí demorou. Teve vários recessos, teve greve, enfim, demorou. Graças a Deus as outras operações deram tudo super certo, estou vendendo os imóveis e, enfim, acontece. Mas é até bom para eu contar aqui como testemunho de algo que deu errado. Imóvel ocupado, o camarada já tinha colocado a caixa na justiça, ou seja, ia demorar de sair, imagem apertada, né? Então, eu vou ter lucro nesse imóvel porque eu entrei com a emissão de posse e o camarada que está na casa e não saiu, ele tem o dever de pagar 1% da avaliação do imóvel desde o dia que ele entrou lá. Então, eu estou com uma poupança aí que ele está... Quando ele sair, o juiz vai obrigar ele a pagar essa taxa de ocupação por ter ocupado o imóvel durante todo esse tempo. E também, lá nessa região, os imóveis valorizaram bastante. Inclusive, eu comprei mais 3 imóveis nessa região e vendi os 3 imóveis. E esse que eu fui lá olhar hoje também é na mesma região, que está com uma boa liquidez e que a margem está maior do que quando eu calculei quando fui comprar esse imóvel. Então, é um erro que você não pode cometer. Verificar se o imóvel está ocupado. Se está ocupado, você só compra se a sua margem te der conforto para você comprar e não se atrapalhar. Ok? Então, verificar a matrícula, ver os custos adicionais além do próprio valor da arrematação e verificar se o imóvel está ocupado e só arrematar se a sua margem estiver confortável para desocupação, para o tempo de espera, para reforma, para tudo e ainda assim ter que colocar lucro no bolso. Então, mais um vídeo aí para você, um vídeo de valor, daquele que você não pode cometer o erro. Eu deixei aqui um treinamento do zero até a arrematação. Se você já arremata, vai somar ao seu conhecimento. Se você não arremata ainda, eu garanto, você fazendo esse treinamento aqui, você consegue em até 30 dias fazer a sua primeira arrematação. Um abraço, até o próximo vídeo.